Então bora lá para mais um vídeo. Seguinte, hoje o sol aqui tá muito forte, eu tô tomando meu café. Cada dia eu tomo café sempre nesse lugar porque é perto da minha academia, então eu saio daqui da academia. Não parece que eu tô indo, mas sim, eu voltei. E eu quero esclarecer como que funciona a venda de carro aqui nos Estados Unidos. Na verdade, não a venda, a compra de carro. O que acontece? Eu tenho um Polo 2019 no Brasil. E como a gente está aqui no canal Entre Dois Mundos, que é Estados Unidos e Brasil, eu vou dar uma resumida de como é no Brasil, porque vocês vão ter acesso aí a isso. Mas aqui eu vou dar uma detalhada de como que funciona essa compra de carro aqui. E não é de fato como o pessoal fala. Ah, se você chegar aqui com passaporte, você compra o carro e pronto, acabou. Não é assim. Eu tomo mais um cafezinho que aqui fora tá frio. E desculpa pelo barulho, é porque lá dentro tem música, então pode dar direitos autorais e dar algum problema nesse vídeo. Então eu tô preferindo evitar. E essa sombra aqui é porque de fato foi a melhor posição que eu achei. Então, o seguinte, eu comprei esse Polo 2019 há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás no Brasil. A tabela FIPE dele, eu vou usar os mesmos termos de lá quando eu estiver explicando aqui para ficar mais fácil de entender. A tabela FIPE desse carro lá na época era 86 mil. E eu fiz um consórcio pelo Banco Sicoob, um consórcio pegando uma carta de crédito, abatendo um valor bem alto da taxa na entrada, no caso. Aqui também tem essa função, eles chamam o valor de entrada que eles chamam de DP, que é Down Payment, que é o valor de entrada que você dá pelo carro, que não funciona igual funciona no Brasil. Por quê? Esse valor de 86 mil que eu peguei com o banco para fazer a compra do meu carro, desses valores de 86 mil, na época eu dei 30 mil de entrada. Então eu financiei tecnicamente 56 mil reais nessa época lá. E esse financiamento de 56 mil reais, ele tinha algumas taxas também administrativas, tinha um valor percentual, se eu não me engano, de 7,6% ao ano de juros, e eu financiei por 5 anos. Então se a gente fizer um cálculo aí de cabeça, eu tô fazendo isso aqui de cabeça, vai dar uns 35 a 40% que eu iria pagar de juros sobre esses 56 mil. Então na divisão lá dos meses, mais taxa administrativa, tudo, eu pago até hoje, tem esse carro lá, pago até hoje R$ 1.400 por mês desse carro. Então lá é muito simples, o valor cheio que eu dei, taxas administrativas, juros, imposto, né? Juros na verdade, sobre o empréstimo do banco, nesse caso consórcio. Então eu, no final das contas aí, eu vou pagar basicamente quase de 125 e 150 mil reais nesse carro, que não é ruim para o Brasil. Então o financiamento, o consórcio que eu fiz no Brasil foi assim, é bem mais simples que aqui, porque aqui tem muita coisa que não é tão clara assim, e a gente vai entrar nesse ponto agora. Então no Brasil eu tenho esse carro, para mim é um excelente carro. Queria sim, lógico, uma Mercedes de 1,5 milhão, mas quem sabe daqui uns anos. Mas foi o que eu pude comprar e a forma que eu comprei foi essa. Eu não achei caro, entendendo como funciona o Brasil hoje. Eu acho que não é interessante você pagar 85 mil à vista de um carro, se você pode usar o dinheiro do banco e colocar o seu dinheiro para fazer mais dinheiro enquanto isso. Mas aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Lógico que você também pode fazer isso, desde que você seja um cidadão americano e você tem uma empresa aberta aqui onde você pode investir, ou você pode abrir uma empresa aqui, você sendo um cidadão ou ter um
número social, que seria o nosso CPF aí. E aqui, o que acontece? Eu cheguei aqui, igual eu falei no vídeo anterior, eu cheguei aqui pra ficar 7 dias. E tô aqui até então. E quando eu como não é a primeira vez que eu vim, eu sempre alugava carro. Então eu aluguei carro por um período. E desse tempo eu já cheguei com tudo reservado. Eu cheguei com Airbnb feito, reservado. Cheguei com carro reservado. Cheguei com tudo certo. E eu fiquei com esse carro por mais ou menos umas 3 semanas, basicamente. Porque era um carro novo, eu peguei de uma pessoa confiável, coisa que aqui não dá, igual no Brasil, não dá pra você confiar. E fiquei pagando aí uma bagatela de $400 média por semana quando eu cheguei aqui. Então é um valor puxado. O dólar tava 6, se você for converter aí, vai dar R$2.400 por semana de aluguel de carro. Não tem burocracia nenhuma, basicamente. Você paga e fica com o carro, mas todos os carros aqui eles têm um sistema de GPS de rastreio, por isso que o pessoal não importa tanto. E carro aqui é barato, entre aspas. Então eu fiquei com esse carro por esse tempo, até que eu encontrei alguns grupos que o pessoal fazia locação de carro, locação de veículo. Que já não era, já com cara que alugava para turismo. E esse cara também aluga para turismo, mas não é o forte dele. Ele aluga mais para as pessoas que estão aqui. Mandei mensagem, entrei em contato, peguei esse carro lá com a pessoa e fiquei com esse carro por um tempo. Só que o suporte que essa pessoa dava não era um suporte legal. O carro era um carro mais velho, o carro estava dando muito problema. Eu cheguei a trocar de carro e deu muito problema. Até que cheguei num ponto de eu preciso pegar um carro, porque onde eu tô aqui, que é Orlando, é impossível você fazer qualquer coisa se você não tiver um carro. E se você for viver de Uber igual dá pra viver no Brasil aí, você vai deixar no mínimo aqui $1.000 por mês se for pra você usar só Uber aqui. Eu tô falando sério, Uber aqui é muito caro, muito caro mesmo. Eu precisei pegar Uber em algumas situações, em deixar carro no aeroporto, voltar para casa. Algumas poucas situações que eu utilizei Uber, cada viagem minha ficava em torno de $40 a $60. Uma viagem de 30 a 40 minutos, porque tudo aqui também é longe. Então eu tava tendo esses problemas, eu precisava resolver e diminuir meu custo. Qual que foi a forma de eu fazer isso? Comprando um carro. Quando eu resolvi fazer isso, depois desses vários problemas que eu tive, eu fui olhar o valor de carro, e carro aqui de fato é muito barato. Se você... É porque hoje não existe aqui um Polo 2019 TSI igual o meu aí no Brasil. Talvez até exista, mas eu nunca vi na rua. E também nunca vi nenhum concessionário da Volkswagen aqui. Mas tem carros similares, hatches, que eu iria encontrar também desse valor. Desse valor não, desse padrão, desse nível aí. E eu optei por pegar um sedã, por ter mais espaço e tudo. Então, nessa ideia de pegar um sedã, eu comecei a ver valores. Então aqui a gente tem carros muito confiáveis, igual tem no Brasil, que é a Toyota. E a gente tem algumas marcas que o pessoal não dá tanto valor aqui, que é Nissan, qual mais que a galera aqui não dá tanto valor assim. Nissan a galera não dá muito valor, a galera gosta de Chevrolet, mas é mais caminhonete. Então você vai ver pouco carro da Chevrolet aqui também. O que você mais vê aqui é a Toyota, Audi, são carros que eles gostam. Então optando por pegar um carro sedã, eu vendo os valores, os carros Nissan estavam mais em conta que o carro da Toyota. E eu queria um Toyota. Eu cheguei no primeiro momento a olhar um Toyota Camry, que não tem no Brasil. Se tem, o pessoal importa daqui, porque no Brasil a gente tem mais acesso ao Corolla. Esse Camry é acima dele. Então eu cheguei a olhar valores. Esse carro ele tava com 70 mil milhas,
que se for para converter dá mais de 100 mil km, só que carros aqui eles rodam de 200 a 300 mil milhas sem ter problema no motor. Diferente do Brasil aí, que dependendo do carro que você tiver, você com 100 mil milhas é um carro bem... 100 mil milhas não, 100 mil km é um carro bem rodado. Acho que por causa do combustível, são várias coisas. Então o carro aqui eles costumam durar mais por causa dessa questão do combustível. Aí eu falei, esse Toyota Camry tava com 70 mil milhas, era 2021. O preço dele para comprar à vista era 21 mil dólares. Não vamos converter, vamos só ficar nesse valor aí. Esse carro era 21 mil dólares. Mesmo se a gente convertendo a 6 dólares, ficaria 126 mil reais. Mas era 21 mil dólares. Beleza, barato. Pensei, putz, se eu conseguir pegar um carro desse só com o meu passaporte, igual o pessoal fala, vai ficar legal de pagar. Se eu conseguir pagar 500 dólares, 1000 dólares aí, que o pessoal falava que o financiamento aqui era 300, 400 reais. Se eu conseguir pagar 500 mil dólares rapidinho, com 2 anos eu quito esse carro. Não era minha ideia ficar aqui esse tempo todo, mas eu conversei com o pessoal lá do dealer, que eles chamam aqui. São essas pessoas que tem essas garagens igual a gente tem no Brasil aí. Falei, não, se caso eu desistir da compra, o que dá pra fazer? Eu posso voltar com o carro e tudo, a gente vê um valor. Cara, não, tranquilo, sem nenhum problema. E isso é o que eles falam. Eu não sei se realmente é assim. Talvez alguém que teve essa experiência que talvez consiga me falar. Beleza, aí eu tava aqui há pouco tempo, não tava usando minhas contas do Brasil. Eu vim com a conta minha internacional do C6, Inter e Wise. Tava mais focando no Inter porque era o banco que eu já usava no Brasil. E eu não tinha tanto problema em passar o cartão aqui, porque o Wise, alguns lugares eu tentava passar o cartão e eu não conseguia. Nomad é um problemão, porque a Nomad, a recarga dela, até a última vez que eu vi, hoje é dia 21 de 3, até a última vez que eu vi, a Nomad se recarrega e ela não cai imediatamente na sua conta. E isso não acontece nem com a C6, nem com a Wise e nem com a Inter. Você faz a conversão na hora, o seu dinheiro já está na conta pra você gastar em dólar com o seu cartão de débito global. Então, nem optei pela Nomad por causa disso. Eu usei a Nomad uma vez aqui só e minha experiência não foi tão boa. Talvez ela não dê esses problemas de passar aqui, de utilizar aqui. E voltando na questão do dealer aí, do dealer aqui, eles são esses garageiros aí que a gente tem. Então eu fui lá, olhei esse carro, gostei tudo, cheguei nesse valor de 22 mil, falei pronto, achei o carro, 22 mil dólares. Eu tava pagando em média 250, 300 por semana de aluguel de carro. Tava pagando, ia dar 1.200 dólares de aluguel. Falei, caramba, eu acho que é melhor financiar que pagar esses 1.200 dólares de aluguel de carro. Vão financiar. Comecei a procurar dealers aqui e fazer simulações. Só que aí tem uma coisa que eles não te contam. De fato, você pode chegar aqui com o seu passaporte e comprar um carro. Só que dificilmente você vai conseguir comprar um carro sem dar um valor de entrada. Esse valor de entrada, que seria o DP, o Down Payment, ele é deduzido do valor? Cara, nos cálculos que eu fiz aqui desse Corolla Camry, não parece que esse valor ele é deduzido do financiamento. Porque esse financiamento que o pessoal faz aqui, para quem tem passaporte, ele não é feito direto com o banco. Ele é feito direto com financeiras. Essas financeiras basicamente são pessoas que têm muito dinheiro. Eles pegam esse dinheiro e começam a emprestar esse dinheiro a juros. Ele empresta a juros pagando esse valor desse veículo ali para você, e você vai reembolsando isso para ele. E quando você quando você faz esse financiamento por passaporte, é tudo
muito mais caro. Aí eu vou entrar em algumas taxas aqui que eu vi. Eu, depois de um tempo tendo dor de cabeça aqui com essa questão do banco, eu acabei abrindo conta no Bank of America para eu ter o cartão de débito do Bank of America para evitar problema, porque tudo aqui você consegue pagar com cartão de débito, qualquer coisa, sem nenhum problema. E para eu não ter essa dor de cabeça e conseguir pagar uma coisa ou outra, eu precisava ter abrindo essa conta. Então lá no Bank of America, quando eu estava abrindo a conta, eu perguntei sobre financiamento de carro. E a resposta que eles me deram foi: olha, Matheus, como você não tem social, então CPF aqui, a gente não faz financiamento para quem não tem social. Esse financiamento aí você vai conseguir fazer com essas financeiras. E essas financeiras, elas são bem rígidas quando você não paga. Mas eu acho que todo mundo aqui é bem rígido quando você não paga. O que eu falo que é rígido é: você financiou o carro, você não pagou. O pessoal fala, eu não sei, porque eu não cheguei nesse ponto, mas o pessoal fala que com 3, 5 dias que essa parcela está atrasada, o pessoal vai buscar seu carro. Eu posso confirmar isso? Não posso, porque nunca aconteceu comigo, eu não sei se é assim. Mas o pessoal já falou nesse caso que é assim, que é bem complexo essa parte. Você pode ter pagado 50 parcelas, falta 2, se você atrasou, eles vão lá e buscam o carro seu. É exatamente assim que o pessoal fala que é. Então, indo lá nesse banco, conversando, eles falaram que não podia, mas por curiosidade eu perguntei à minha gerente de conta qual que era a taxa média de financiamento de veículo aqui para quem tem o social. E ela falou que a média dessa taxa, e lógico que vai depender também de como está o país, então aqui também igual a gente tem a Selic no Brasil, que é uma taxa aí de cálculo médio de inflação, entre aspas, eles também têm aqui. E a média aqui, para quem tem social, dependendo do score da pessoa, essa taxa também diminui, mas a média é de 4%. E nesse financiamento que eu fiz lá com a financeira, como eu não tenho nada disso, eu só tinha o passaporte, eu não tinha movimentação bancária aqui nem nada, em uma das simulações que ele fez para mim, dava 17% ao ano. Então no Brasil aí, lembrando, eu pago 7,5%. Uma pessoa média aqui dentro do Bank of America que tem um número social, ela paga 4%. E nessas financeiras a taxa era essa. É sempre assim? Não, pelo que eu entendi, isso vai depender muito da sua movimentação, de onde você está. Eu tenho algumas pessoas que já estão aqui há mais tempo, minha família basicamente toda mora aqui, mas ela não mora nessa região, que fala que o veículo mais caro hoje está na região de Orlando, porque basicamente a maioria das pessoas que vem para cá vem para essa região pelo clima, para não ter um choque tão grande, e compra um carro e financia um carro aqui. E a pessoa aqui tem até um americano tem o costume de só olhar o que vai pagar, não olha os números. Então quando ele me deu essa taxa de 17%, eu olhei e falei: caramba, tá, beleza, 17% ao ano, e qual que é o prazo mínimo para pagar? Se você colocar um prazo muito pequeno para pagar, a financeira não vai te aprovar. Se você falar: eu quero pagar esses 17% com 2 anos, vai dar aí 35% resumindo de imposto sobre o valor de 20 e poucos mil. Você iria pagar aí basicamente uns 8 mil em média de juros, mas ela não aprova esse valor, porque você não tem score, você não tem movimentação bancária, você não tem nada. Então ela simplesmente vai negar o seu financiamento. Aí eles vão consultar em 50 financeiras diferentes e ver se isso vai passar. Dependendo do carro, isso não passa. São várias coisas que eles não falam, e realmente eles não falam. Então, beleza, qual que é o valor, qual que é o tempo mínimo que eu vejo a galera financiando? De 4 anos aqui, tem algumas pessoas que conseguem. Se você der uma entrada muito alta, você vai conseguir talvez financiar com menos tempo.
mas sua entrada às vezes é tão alta que vale mais a pena você pegar o carro à vista e você fazer esse próprio financiamento. Tipo assim, esse carro de 22 mil, se eu desse uma entrada de 10 mil dólares, eu conseguiria pegar o carro. Mas 10 mil dólares aqui, se você procurar direitinho e quiser correr um pouco de risco, que você não sabe realmente a origem do carro, você vai pegar um carro aí legal por 10 mil dólares, tranquilo, que você vai conseguir usar ele aí por 2 anos. Então, esse que é a jogada aqui. Então, no final das contas, esse Corolla que eu tava olhando, ele saiu de 22 mil, com uma entrada de 4 mil dólares. Eu iria pagar absurdos, 700 dólares em 62 vezes. 72 vezes. Esse foi o valor que ele me passou. Então, um carro de 22 mil dólares. Esse foi um carro assim, um carro que eu achei numa milhagem ok, com um histórico ok, que aqui eles têm um histórico de carro de manutenção que é meio que global, que chama Carfax. Você consegue olhar o histórico daquele carro e ver como é que ele foi, se ele já foi batido, onde que ele bateu, se tem algum registro, você consegue ver tudo. E normalmente todo carro aqui vai ter. Tem carros que não são nem elegíveis a seguro mais, pelo que eu já vi, porque esse carro já foi dado PT nele, ele foi pago. Algumas seguradoras fazem, igual a gente tem a Love Segura aí, que ela segura qualquer carro, independente de qualquer coisa, não importa se o carro é de leilão, independente. Então aqui também tem algumas seguradoras assim. Então esses carros que você vê muito barato, às vezes é carro que já foi dado PT, foi mexido e ele tá ok ali, você consegue usar. Então por isso que o Carfax aqui também é muito importante. Mas voltando aí nesse valor do Corolla Camry, então a gente tem 22 mil dólares com 4 mil de entrada, que virou, nas minhas contas finais que eu fui ver, virou, se eu não me engano, 60 mil. 60? Eu acho que foi 60 mil. 60 mil. Eu não tenho esse valor exato aqui porque isso já tem um tempo. Então virou 60 mil dólares para pagar 700. Só que aí tem um detalhe: o seguro aqui é obrigatório. Então esse seguro obrigatório aqui, ele, para esse carro, ele ficava em torno de 200 dólares. Onde você também pode fazer o seguro direto com a seguradora, você não precisa ter ninguém por trás. Muita gente opta por fazer com o dealer ali também, mas ele vai te cobrar uma taxa de 200 dólares no primeiro mês, 150 dólares. E também, se você ficar convertendo, no final das contas aí, você gasta muito para conquistar esse carro aqui. E é isso que ninguém te fala sobre financiamento de carro aqui. E sim, você pode chegar aqui e comprar uma Mercedes, que no Brasil é 1 milhão. Ela aqui vai ser 100 mil dólares. Você vai dar, vamos colocar aí que você vai ter que dar pelo menos a média que eles falam é de 20 a 30% de DP, que de novo, pelos meus cálculos, não está sendo abatido. Aquilo ali pra mim, posso estar falando muita besteira aqui, mas aquele valor de entrada ali pra mim pode ser um valor que o dealer pega por tipo assim, não, eu fiz a venda, pelo menos eu tenho que receber alguma coisa. Tem alguns dealers aqui que eu já vi vendendo com 0 de DP. Só que esses caras que vendem com 0 de DP, eles vendem esse carro para pagar com 10 anos, 8 anos basicamente, e a parcela pequenininha. Mas tem cara que até que brinca aqui e fala que divide até em 500 vezes o carro, tipo como se fosse um financiamento de imóvel aí no Brasil. Mas é isso que ninguém te conta aqui, essa dificuldade. Não é tão simples, nada aqui é tão simples assim. Se você vê esses caras falando, vai lá, leva seu passaporte e você vai sair, não vai ser assim. Não chega aqui com 100 dólares e acha que você vai pegar um carro e que você vai, não é assim, beleza?
Então eu acho que é isso. Falei por bastante tempo, não fui tão centrado aqui no diálogo, mas é um registro meu que eu queria passar para vocês. E comenta aqui para ver o que vocês têm curiosidade. E fala o que vocês querem saber, que eu vou explicar, tentar entender e explicar se eu já não tiver passado por isso aqui, coisa que eu acho bem difícil, que você acaba passando por tudo para entender como que funciona. E eu passo para vocês, beleza? É isso aí, até a próxima.